Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho na CEP. Eu chamo Ricardo Melhado, agradeço a presença de todos vocês mais uma vez para acompanhar este Evangelho e nós vamos iniciando, como sempre, fazendo a prece de abertura, fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai. Senhor meu Deus, Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, vamos neste momento unindo os nossos pensamentos, rogando o auxílio na execução deste Evangelho no lar, pedindo para que essa bênção, os conhecimentos e toda essa luz que se acende junto a nós neste momento, nos inspire, nos fortaleça, para que possamos compreender essas lições e praticá-las no nosso dia a dia. Assim seja. Então vamos começar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. É o capítulo 24. Nós vamos ler aqui a parte que diz: não procurem os gentios. Jesus enviou 12 discípulos, dando-lhes as seguintes instruções: não procurem os gentios, e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 7. E aí, na sequência, o livro diz o seguinte: os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhes diz: procurem as ovelhas desgarradas de Israel. Isso é, semeiem em terreno já preparado, pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Muito bem. Então, dentro desse capítulo 24, né? Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, que demonstra essa ideia de que os conhecimentos, né, da espiritualidade, do cristianismo, do espiritismo, eles não devem ser relegados a certo grupo, né, a certa cultura, a certos povos. A ideia é que ele seja propagado para todas as pessoas, né? Então, não coloquem a candeia debaixo do alqueire significa que a luz dessas revelações, dessas instruções, devem brilhar a todas as pessoas. Mais especificamente aqui, quando ele fala desse grupo de pessoas, né, da época de Jesus,
nós temos que levar em conta algumas questões, né? Então ele fala, os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu, eles se destinavam a toda a humanidade. Então aqui já está deixando claro novamente, colocar a candeia em algum lugar que ela ilumine a tudo, né? Para todos. Quando Jesus pediu aos apóstolos para não pregarem aos pagãos, não era por desprezar a conversão deles. Isso seria uma completa falta de caridade, e nós sabemos que vindo de Jesus isso não era possível, né? Então tem que ter alguma questão que pode ser que a gente não compreendeu direito. Então por que Jesus diria para não ir aos pagãos? E aí ele demonstra aqui o porquê. Os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Ou seja, eles já estavam preparados pelas leis que Moisés passou, pelos profetas, para receber os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Já os pagãos ainda não tinham a base. Tudo estava por fazer. E aí estava o problema. Os apóstolos não estavam suficientemente esclarecidos para essa tarefa tão difícil. Então eles ainda não acreditavam num Deus único. Não estavam aguardando um Messias. Então a tarefa para levar essas informações, né, o Evangelho de Jesus até eles, seria muito mais intensa e muito mais difícil. E como Jesus conhecia a capacidade de cada um, né, sabe da capacidade que cada um de nós tem, percebia que os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para essa tarefa que era tão difícil, como cita aqui a lição. E aí ele mostra que é o por isso de Jesus dizer: procurem as ovelhas desgarradas de Israel. Isso é, semeiem um terreno que já está preparado. A conversão dos gentios viria ao seu tempo, ou seja, demandaria mais tempo para que ela pudesse de fato acontecer. Então, quando a gente lê essas lições e aparentemente, né, numa primeira leitura, pode deixar uma falsa impressão de que Jesus estava dividindo os grupos, porque alguns iam receber a instrução, outros não, por uma falsa ideia que a gente às vezes tem, né, de ser escolhido, de alguns terem acesso a certas informações e outros não, por questão mesmo de preferência ou de escolha, alguma coisa que não faz sentido pela caridade de Jesus, pelos exemplos de Jesus, pela moral que ele nos demonstra. Então, a ideia é que haja essa separação como uma escola. Nas escolas existem as classes. Então, um aluno que está num primeiro ano, não vai estudar a mesma coisa do que um aluno que está no quinto, no sexto ano. Então existe essa ideia de progressão. Você fundamenta uma base, e em cima daquilo passa uma nova instrução e aí vai construindo. Então é natural que o aluno do quinto ou sexto ano, conforme esse exemplo, tenha já os conhecimentos do aluno do primeiro ano. Então é possível que ele compreenda as lições do primeiro ano, mas o inverso não é possível. Então essa é a ideia de Jesus, de uma separação para que haja a melhor ação, a melhor forma de trazer os ensinamentos para cada um dos grupos, segundo as suas qualidades. Então essa é a ideia, de que não há possibilidade de se falar a todas as audiências de uma mesma forma, né? Então é simples de se pensar, né? Imaginemos um congresso de médicos especialistas em uma área. Uma pessoa que não seja formada em medicina ou não tenha nada de conhecimentos em áreas correlatas poderia adentrar lá e não ia entender praticamente nada dos assuntos que estavam sendo tratados por causa da falta dessa
sedimentação dos conhecimentos básicos, construção desses conhecimentos superiores. Então, Jesus fez ali uma divisão mais apropriada para se poder passar o conceito de acordo com a capacidade de compreensão de cada grupo, não por haverem escolhidos ou qualquer ideia de separação que não fosse para o bem, né, e para a melhor capacitação de todas as pessoas daquela época. É muito importante que a gente entenda e desmistifiquem essas visões de alguns povos vão receber aquela verdade, aqueles ensinamentos, e outros não. Não, esses daqui não tem como, não vão receber. Isso não existe. Quando há separação, é por uma questão de capacidade, de compreensão, da mesma forma como Jesus falava mais diretamente aos seus discípulos, porque eles tinham condições de entender mais do que o povo da época, e para o povo da época ele falava por meio de historinhas, né, das suas parábolas. Muito bem, então vamos para a nossa segunda leitura, que é o livro Pão Nosso, Céu com Céu, lição 156. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem abraçar recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários, imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas da atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouro no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, essa lição do Pão Nosso trata, né, dessa ideia do céu com céu, mostrando, ou no final, como ele diz, né, de que o divino se identifica com o divino, de forma bem clara, dizendo que ninguém contemplará o céu se acolhe inferno no coração. É um convite muito forte para que nós avaliemos a ideia que mantém a nossa força, né? O que nos move, o que nos leva adiante. Será que é verdadeiramente o amor a uma causa e não o ódio à sua antítese? Algo oculto, né? Então ele fala que em todas as fileiras cristãs existem aqueles que são ambiciosos de recompensa, que presumem encontrar nessa declaração de Jesus um recurso de vingança contra aqueles
que pelo trabalho e devotamento receberam maiores possibilidades na Terra. Então olha a exemplificação que Emmanuel nos mostra. Pessoas que têm maiores possibilidades na Terra, quem tem mais dinheiro, dito claramente, né? Às vezes as pessoas, ele fala que em todas as fileiras cristãs existem as pessoas que se movem por ódio às pessoas que têm dinheiro e não por amor àquela ideia de não juntar tesouros na terra. Então, através de uma falsa ideia de se tornar abrir mão de tesouros na terra, a pessoa finge transparecer, finge ter isso como um objetivo, né? Transparece para fora isso, mas por dentro dela ela tem, na verdade, um ódio disfarçado em relação a esses semelhantes que têm maiores possibilidades na terra. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Temos que olhar aquilo que nos move de verdade, que é o amor a uma causa ou uma repulsa, um ódio a outra coisa da qual nós queremos nos afastar ou buscamos diminuir, humilhar. É uma condição ainda humana, né? O ódio, a inveja, o orgulho são situações humanas. Então é natural que a gente passe por essas sensações, tenha essas sensações em nós. Mas nós temos que ter, conforme compreendemos essas lições, a grandeza de nos observar e perceber aquilo que nos direciona. Eu estou agindo dessa maneira por amor a uma causa ou talvez por um ódio a outra causa. Então vamos dando sequência ao nosso Evangelho, fazendo neste momento as nossas vibrações, com os nossos olhos cerrados, nosso coração aberto, emanando muito amor. Vamos vibrando, entregando nas mãos da equipe do plano espiritual nossos melhores sentimentos por todo o nosso planeta, por todos os povos, por seus dirigentes, pelo nosso país, pela nossa população, pelos guias da nossa nação. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrando pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vamos vibrando por todas as pessoas necessitadas de amparo ao corpo físico, ao espírito ou à mente, que recebam nesta vibração o auxílio através da equipe do plano espiritual. Vamos pedindo licença para vibrar neste momento por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelo nosso equilíbrio. E vamos entregando uma vibração de muito amor nas mãos da equipe do plano espiritual para que ela use neste momento onde foi programado pela equipe. E assim, encerradas nossas vibrações, vamos para a prece final, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos trabalhadores do Evangelho que se juntam a nós semanalmente. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por podermos receber os seus ensinamentos, ao nosso Pai Maior pelas infinitas bênçãos incontáveis em nossos caminhos, pedindo para que tenhamos muita força para praticar essas lições, que elas se mantenham vívidas em nossa mente, no nosso dia a dia, e para que tenhamos muita saúde, muita paz e muita força durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço a todos por terem acompanhado mais esse Evangelho. Fiquem com Deus e uma boa semana.